Eu trabalhei com um CEO que gastou R$400 mil em ferramentas de IA e não viu R$1 de retorno. Sabe por quê? Eu sou a Aline Bocardo, especialista em inteligência artificial para líderes e negócios com formação executiva pelo MIT e Harvard. Hoje trago uma verdade inconveniente do mercado. A adoção de IA virou comum, mas o resultado real ainda é muito raro. Aquele CEO falhou pelo mesmo motivo que a maioria falha. Ele começou pela tecnologia. Todo mundo fala sobre automação, chat, mas quando você tenta aplicar na sua empresa, vira uma bagunça. Os líderes estão confusos, as equipes estão inseguras e o dinheiro está sendo gasto no lugar errado. E isso não é um caso isolado. A McKinsey apontou que quase todas as empresas já investem em IA, mas apenas 1% se considera em estágio real de maturidade. O próprio relatório destaca que a principal barreira para escalar não está apenas nos colaboradores, mas na liderança, que ainda não conduz essa transformação com velocidade e clareza suficiente. Ou seja, existe investimento, existe entusiasmo, existe adoção, mas ainda falta maturidade executiva. E aqui eu vou ser bem direta com você, o problema não é a tecnologia, o problema é que muitos líderes estão tratando IA como uma corrida por ferramentas, quando na verdade a IA começa pela liderança. A pergunta não deveria ser qual ferramenta eu preciso comprar, e sim qual problema de negócio a IA precisa resolver. É como se você fosse dirigir uma Ferrari, mas nunca tivesse aprendido as regras do trânsito. A máquina é incrível, mas sem direção estratégica, você vai bater no primeiro cruzamento. Existe um dado que poucos discutem. 80% das empresas consideram a IA importante, mas destinam menos de 2% do orçamento, é quase zero, para educar a própria gestão. É a IA de vitrine, muito discurso, pouca execução real. O resultado, a IA não reduz o seu trabalho, ela o intensifica. A máquina executa rápido, mas quem tem a responsabilidade de definir o que executar e com quais protocolos é você. Harvard comprovou que implementar IA sem governança multiplica a demanda por decisões estratégicas. Agentes de IA podem acelerar processos de 30% a 50%. É como ter uma equipe que nunca dorme, nunca fica doente, executa tarefas complexas em segundos, mas existe um paradoxo perigoso. Quanto mais você confia cegamente na velocidade da máquina, mais você perde a capacidade de tomar decisões estratégicas críticas. Voltando ao CEO que mencionei, ele comprou todas as ferramentas que os consultores recomendaram, implementou automação, dashboards inteligentes. 6 meses depois, sua equipe estava mais sobrecarregada que antes. Os custos aumentaram e os clientes não viam diferença nenhuma no serviço. Até que ele entendeu uma verdade simples: não importa quão rápida seja a máquina, se você não souber para onde ela deve correr. Quando mudamos a abordagem, começamos pela liderança estratégica, a IA deixou de ser uma despesa bonita e começou a virar alavanca de resultado. No meu método Lidere AI, que já aplicamos em mais de 80 empresas, eu provo que a ordem importa. Primeiro, você prepara pessoas, depois estabelece a governança, só então mapeia processos e, por último, escolhe as ferramentas. Pilar 1. Preparar pessoas significa muito mais que treinar no ChatGPT. Significa transformar a mentalidade da liderança para pensar estrategicamente sobre inteligência artificial. Porque se o líder não entende, a equipe vai usar IA para automatizar problemas ao invés de resolvê-los. Pilar 2, governança, é definir claramente quem na organização pode tomar decisões usando IA. Sem isso, você tem caos. Cada departamento implementando soluções que não conversam entre si, criando silos tecnológicos ao invés de sinergia operacional. Pilar 3, mapeamento de processos, significa identificar onde a IA pode gerar mais impacto no resultado, não apenas na eficiência operacional, porque eficiência sem direção estratégica é apenas fazer a coisa errada mais rapidamente. Por isso eu digo que a maioria dos gurus de IA está levando executivos pelo caminho errado. Eles querem vender cursos de prompts e implementação de ferramentas, quando na verdade você precisa da transformação da liderança estratégica. No Brasil, apenas 9% das empresas redesenham fluxos de trabalho para incorporar IA, contra 56% das empresas líderes globais. Isso significa que 91% das empresas brasileiras estão fazendo IA de fachada. Muito investimento, discurso de adoção lindo e pouco ou quase nenhum
nenhum impacto. Quando você entende isso, você não fica apenas mais eficiente, você redefine as regras do seu mercado. Governança não freia a inovação, a governança sustenta a escala. E aqui está um grande diferencial do líder comum e do líder 5.0. Enquanto a maioria compete por eficiência, os líderes estratégicos criam oceanos azuis. Eles criam jogos novos onde definem as regras. Os executivos de empresas bilionárias não perguntam qual ferramenta de IA usar. Eles perguntam como a IA pode redefinir completamente o nosso setor. Essa mudança de perspectiva vale milhões em vantagem competitiva. Eu já vi setores inteiros sendo reconfigurados por líderes que aplicaram essa abordagem. Enquanto outros reduzem custos, eles aumentam o valor percebido pelo cliente. E existe uma urgência aqui. A janela de aprendizado está aberta agora. A IA ainda está sendo compreendida por muitas empresas. Os modelos ainda estão evoluindo, as regras ainda estão amadurecendo e as lideranças ainda estão tentando entender seu papel. Mas esse espaço não ficará aberto para sempre. Em pouco tempo, usar IA será tão básico quanto usar internet, planilhas ou sistema de gestão. A diferença não estará em quem usa, e sim em quem usa melhor, com mais estratégia, segurança, governança e capacidade de transformar tecnologia em resultado. Então, o que você deve fazer hoje? Primeiro, pare de comprar ferramentas e comece a mapear onde a IA realmente gera impacto no seu negócio. Segundo, estabeleça a governança. Quem decide o que, quando e como. Terceiro, prepare sua equipe para pensar estrategicamente sobre IA, não apenas operacionalmente. A minha maior descoberta dos mais de 20 anos em experiência em gestão nisso, a IA não é sobre substituir humanos, é sobre amplificar liderança estratégica. A máquina pode andar a 1000 km/h, mas quem define o destino é você. Em 2026 vai existir apenas 2 tipos de empresas, aquelas que usaram IA para redefinir seus mercados e aquelas que usaram IA para automatizar sua própria irrelevância. Nunca antes uma tecnologia tão poderosa esteve tão acessível, mas também nunca antes a diferença entre liderar bem e seguir mal foi tão determinante para a sobrevivência empresarial. A democratização da ferramenta aumentou a importância da estratégia. A próxima década não será definida pelas empresas que mais compraram IA, será definida pelas que melhor souberam liderá-la. Eu sou a Aline Bocardo e a minha missão é transformar líderes que gastam com tecnologia em estrategistas que lucram com a inteligência artificial. Se você quer construir uma liderança 5.0 e dominar a IA com vantagem competitiva, inscreva-se aqui no canal. Semanalmente eu trago a tradução estratégica do que você realmente precisa saber para liderar o futuro. Ao seguir este canal, você terá acesso aos meus frameworks testados que uso com CEOs de empresas líderes, casos reais de transformação estratégica e métodos que podem redefinir o futuro da sua organização, porque liderança estratégica não tem preço e quem se prepara hoje domina o amanhã. Liderar o futuro exige reprogramar o presente. Você está pronto? Eu posso te ajudar.